queridos irmãos e irmãs. Estamos na quinta semana do tempo pascal e a liturgia de hoje se passa no cenáculo, na última ceia, aquele discurso da última ceia que nós chamamos de testamento, onde Jesus deixa as últimas recomendações aos discípulos e também a nós. Então a liturgia desses dias, a palavra da missa desses dias, já vai nos tensionando, nos orientando, nos conduzindo para Pentecostes, que já se aproxima daqui a 2 semanas. Então a liturgia já vai criando essa expectativa da espera do Espírito Santo que Deus quer derramar em nossos corações. E Jesus começa o evangelho de hoje dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Então Jesus, nos conhecendo muito bem, sabe que todos nós precisamos de paz. Porque todo mundo vive atribulado, com os problemas, com as dificuldades. As guerras não estão só lá na Rússia e na Ucrânia, não. Ou em alguns lugares da África, tem muita guerra por aí, entre nações, entre povos. Mas também tem muita guerra no mundo todo, nas famílias, no trabalho, né? Tem muita luta por aí, tem muita disputa, tem muita picuinha, muita coisa, até dentro da igreja, não pode negar isso, não dá para negar. Porque o problema da guerra não está só em fazer um acordo, um tratado de paz, um sei lá o quê. Mas a guerra está dentro de nós, é fruto do pecado do homem, da soberba, do orgulho, da sede de poder, da sede do ter, né? Da violência que está dentro de nós, da ira, da dificuldade em perdoar o outro, em aceitar o outro, né? De amar o outro, essa dificuldade, essa incapacidade que nós temos de nos relacionarmos com os outros, de buscar a comunhão, de perdoar aquele que nos fez alguma coisa que nós não gostamos. A origem da guerra está dentro, não está fora, né? Não é um acordo, um tratado que vai resolver o problema, não. O problema está em curar o interior do ser humano, do homem, curar o coração. Jesus diz, é do coração que saem as guerras, a ira, as injustiças, os assassinatos. Então não adianta falar que só é a Ucrânia e a Rússia que está em guerra. Não, olha quantas pessoas foram mortas no Brasil ontem. Por ano dá mais de 65 mil, é muita gente. Olha quanta briga na família, separações, briga entre marido e mulher, pais e filhos. Está no evangelho, é filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filha, filha contra mãe, nora contra sogra, sogra contra nora. Agora com a sogra é mais comum ainda, né? Brigas com as sogras. Então o problema está muito dentro, não está lá fora. Está muito aí dentro de cada um. Mas Jesus quer nos dar uma paz, não como a paz do mundo. A paz do mundo é só ausência de problema, de guerra. Não, Jesus quer nos dar uma paz que vem pelo Espírito Santo. Por isso estamos sendo preparados pela liturgia nesses dias para recebermos esse Espírito. E é esse Espírito Santo que vai gerar comunhão, paz dentro de nós, nos dando um coração novo. E aí se cumpre a profecia de Isaías, que quando o rebento brotar no tronco de Jessé, está falando do Messias. Ele fala que o lobo e o cordeiro, quando chegar esse Messias, vai fazer com que o lobo e o cordeiro, né, andem juntos. Imagina o lobo e o cordeiro andar junto. O cordeiro é a presa do lobo, né? O lobo devora o cordeiro. Não dá para viver juntos, o lobo e o cordeiro. É impossível. Mas o Messias faz com que o lobo e o cordeiro andem juntos.
faz com que a criança brinque com a serpente venenosa, na cova da serpente venenosa. Imagina uma criancinha brincando com uma cascavel, uma jararaca, pelo murutu, Deus me livre. Não consegue. Só o Messias consegue fazer isso. Só Cristo consegue, pelo Espírito Santo, fazer com que as pessoas convivam e não se matem, se amem, tenham comunhão, se perdoem quando erram. O leão, diz o profeta, que o leão comerá palha com o boi, imagina? O leão vai comer o boi. Entende? Mas como pode o leão e o boi comerem palha juntos? Não dá. Só o Espírito de Cristo consegue fazer isso. A vaca e o urso pastarão juntos. Imagina. O urso dá um tapa na cara da vaca que ele arranca o pescoço da vaca. Mas Jesus quer mostrar que Ele é Deus, que Ele tem capacidade de gerar essa paz, essa comunhão. Por isso ele fala, não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ele quer dar uma paz, não como o mundo dá. A paz que o mundo quer dar é só a ausência de problema e de guerra. Mas que nunca vai acontecer. Ou você ficar aí meio anestesiado e não pensar em problema e ficar aí meio... como fumar uma maconha, um baseado aí, ficar... Isso não é paz. A paz que Deus quer nos dar é uma paz que nos faz viver e amar até o inimigo. E buscar comunhão até com o inimigo. É a paz do Espírito Santo que Jesus quer nos dar. É algo interior que cura o nosso coração, que cura todas essas feridas de ódio, de rancor, de ressentimento, de mágoas, de descomunhão que nós carregamos dentro. Essa é a paz que o Senhor quer nos dar, para vivermos serenos, para sairmos da perturbação, das angústias, dos medos, e podermos ver que com Cristo, com a graça do Espírito Santo, a gente consegue viver em paz na igreja, na família, se amando, se perdoando, no trabalho, vai acabando as picuinhas, essas intrigas, essas brigas, essa violência. Então o Senhor quer fazer uma obra nova, quer restaurar todo o nosso ser. Para isso Ele está nos preparando para receber esse Espírito Santo que une, que gera comunhão, que gera unidade, que gera a paz em nós e no meio de nós. Só pela graça de Deus vai ter paz entre as nações, entre as famílias, na igreja, no trabalho, na sociedade, no mundo. Não adianta pedir paz para um homem egoísta, violento, cheio de ira, cheio de busca por poder, que atropela todo mundo. Não dá para pedir paz. Tem que dar para ele um coração novo. Não adianta tratados, documentos. Não resolve. Então o Senhor quer nos dar esse espírito novo para gerar essa paz. Jesus diz, cuidado, o príncipe do mundo vem aí, mas contra mim ele nada pode. Eu venci o mundo, eu venço ele. Então, porque o demônio, Jesus dá 4 nomes para ele: pai da mentira, sedutor, acusador e divisor do mundo inteiro. É o maligno, o Satanás, que vive criando intrigas, divisões. Ele vai dividindo as pessoas para gerar guerra, para se matarem, para se odiarem. Ele vai acusando um ao outro para fazer briga, para brigarem, para fazer intrigas. O demônio só gera guerra, só gera violência, só gera briga, só gera descomunhão, só gera intriga no mundo, em todo mundo. Mas Jesus veio para vencer ele. E para nos dar um Espírito Santo, porque Jesus é Deus. É claro que ele fala que o Pai é maior do que eu, não, mas ele é a mesma dignidade do Pai, é da mesma substância do Pai, ele é um com o Pai. Mas ele se fez pequeno,
para realizar a vontade do Pai, para salvar toda a humanidade. Essa era a vontade do Pai. Então ele se fez pequeno para assumir a nossa fraqueza, a nossa condição, para nos redimir, para nos dar esse Espírito, ele, o Pai, para gerar essa paz dentro de nós e no meio de nós. Mas ele fala, é bom que eu vá para o Pai. Porque eu indo para o Pai, eu e o Pai enviaremos a vós o Espírito Santo, que vai trazer paz aos corações e à humanidade. Se eu não for, o Espírito não virá. E Cristo estando na terra, ele era muito limitado. É verdade. Porque estando na Galileia, não podia estar na Judéia nem em Jerusalém, estava limitado ao tempo e ao espaço, à matéria. Mas ele agora, entrando na morte para nos salvar, para nos redimir, ressuscitando para abrir a vida eterna para nós, ele estando à direita do Pai, glorioso, a sua presença abarca o céu e a terra. Ele está no céu à direita do Pai, é um com o Pai, e ao mesmo tempo está em toda a terra, em toda a criação. Sua presença abarca tudo. É fantástico isso. Então o Senhor foi, mas não deixou de estar conosco. E ainda nos enviou o seu Espírito de amor e de paz. Alegria, irmãos, é uma palavra linda hoje que o Senhor nos dá, de esperança, de que a paz é possível, o amor entre os irmãos é possível, a comunhão, a unidade é possível, mas é preciso que o Espírito Santo faça essa obra em nós, nos abrirmos ao Espírito Santo, acreditarmos no Senhor, e Ele leva essa paz aos nossos corações. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.